Bom dia, alunos. Eu sou a professora Chayane, professora de História, e hoje nós vamos iniciar o nosso conteúdo falando sobre a Primeira República do Brasil, que se refere a 1889 a 1930. Mas antes de entrarmos nesse conteúdo, devemos compreender como foi dividida a história do Brasil. A história do Brasil foi dividida em 3 períodos, para que você possa compreender de uma maneira mais simples e didática. Então, o primeiro período é caracterizado como o período colonial, que corresponde a 1530 a 1822, que foi aquele período onde o Brasil era colônia de Portugal, que montou aquele processo de colonização. Isso vocês aprenderam no 7º ano. Depois veio o período imperial, que corresponde a 1822 a 1889, onde se instaurou aqui uma monarquia constitucional, né, que foi aquele período que eu expliquei para vocês no 8º ano. Primeiro reinado, segundo reinado, Dom Pedro I, Dom Pedro II, isso nós aprendemos no 8º ano. E o terceiro período é o período republicano, que vai de 1889 até os dias atuais, e é o que nós vamos estudar nesse ano. Mas antes de entendermos essa Primeira República do Brasil, esse período republicano, nós devemos relembrar qual era o sistema de governo antes dessa implantação da República no Brasil. Nós vivíamos como uma monarquia constitucional, né? O que significa isso? O monarca, né, o rei, que exerce o poder, a chefia do Estado. Porém, a partir de 1870, a monarquia passou a ser bastante questionada por vários setores da sociedade brasileira. Integrantes da elite, da camada média, da população mais pobre, passaram a pedir, né, o fim da monarquia e a implantação da república no Brasil. Essas ideias republicanas circulavam desde o período colonial, porém faltava a conjuntura histórica para tal. A criação do Partido Republicano Paulista, em 1873, marcou a adesão de importantes representantes da cafeicultura paulista. O sucesso da proclamação da República se deve também ao apoio das camadas econômicas notáveis da sociedade brasileira. É lógico que a monarquia tentou reverter esse processo, porém ela não conseguiu. Havia também outros fatores. Além da insatisfação geral da população, havia outras questões, como a abolição da escravatura. A elite não queria, né, que houvesse essa abolição da escravatura. Os militares estavam extremamente insatisfeitos com sua carreira política e com seus salários, além também das questões religiosas. Então, a junção desses fatores contribuíram para o declínio da monarquia. Assim, os militares lideraram um golpe contra a monarquia. O Marechal Deodoro da Fonseca, amigo pessoal de Dom Pedro II, liderou esse golpe contra a monarquia e, em 15 de novembro de 1889, proclamou a República no Brasil na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, eu relatei para vocês o contexto que contribuiu para o fim da monarquia e a implantação da República no Brasil. Então, a República foi proclamada em 15 de novembro de 1889. O Brasil passa, então, a ser um país republicano. E o que isso significa? O que é ser um país republicano? É uma forma de governo onde o chefe de Estado é eleito pelo povo ou pelos seus representantes. O seu mandato é por tempo limitado e ele é escolhido através de um voto livre e secreto. Porém, não é bem assim. Nós vamos entender na próxima aula as contradições, né, desse período de Primeira República no Brasil. O que vocês têm que fixar é que em 1889 proclama-se então a República no Brasil pelo Marechal Deodoro da Fonseca e ele se torna o primeiro presidente do Brasil. Então, na próxima aula, falaremos das principais características da Primeira República no Brasil. Estou agora no privado para qualquer questionamento e dúvidas. Que todos tenham um excelente dia.